Olá a todos, essa é a minha apresentação sobre problemas de transações simultâneas. Eu sou Isaac Corrêa de Oliveira e essa atividade é para a disciplina de Arquitetura e Desempenho de Bancos de Dados. Vamos lá. Vamos começar do princípio, né? O que são os problemas de isolamento? A nossa definição nos diz basicamente o seguinte: eu tenho transações que elas estão ocorrendo de maneira simultânea, né? Essas transações são concorrentes e sem querer elas interagem de maneira indesejada uma na outra. Isso compromete a consistência dos dados. Isso é causado quando tem uma falta de coordenação e sincronia nas transações simultâneas, né? Isso impacta bastante negativamente, né? Já que isso pode levar a inconsistência, perda, leituras incorretas e outros problemas no, nas transações, né? Nos dados. Vamos lá. Problema de atualização perdida. A nossa descrição nos diz o seguinte: é quando eu tenho, vamos dizer aqui, duas transações, ela atualiza o mesmo registro e a última atualização ela sobrescreve a primeira, resultando na perda de uma atualização. Isso é importante, isso é bem perigoso na verdade. Vamos lá, nós temos, por exemplo, uma T1, ela lê o saldo como 1000 e subtrai 500. Agora essa T1 está dizendo que o saldo é 500. Depois vem uma T2, lê o saldo como 1000 e subtrai 200. O saldo final fica como 800. Isso faz com que a gente perda a atualização de T1. A gente já vê aqui que está fazendo com que o dado seja inconsistente. E isso não é bom, né? É notório, né? A solução para isso, né, é utilizar controle de concorrência, né, com um bloqueio de registro para garantir a atomicidade das transações. Porque eu quero que aconteça o seguinte: eu faço uma modificação, eu faço ali no caso, né, eu subtraio 500, eu quero que salve, e quando eu for fazer uma próxima transação, essa transação eu posso pegar o resultado da primeira e não que não ocorra esse problema aí. Vamos lá. Problema de atualização temporária. O reading dust ou leitura suja em português. A nossa descrição nos diz o seguinte: é uma transação de um dado modificado que não foi confirmado, não teve o committed. Depois outra transação desfaz essa modificação, né, dá um rollback e faz com que os dados se tornem inválidos, ou seja, sujos. Nós temos como exemplo, por exemplo, nós temos uma TU. Essa T1, ela atualiza o valor de X, que antes era 10, agora é 20. Mas ela não confirmou, não deu committed. Ela fez a atualização, né? Ela fez essa modificação aí. Depois vem essa T2, ela lê esse dado de X, que é 20, que foi modificado, né? Só que aí é feito um rollback. A T1, né? Ela faz um rollback, ou seja, ela desfaz essa atualização. E o X volta a ser 10. Só que no T2, que foi feita a leitura, né? Ele ainda está lendo que X é 20. Embora X já não seja mais 20. X seja 10. Ou seja, X ali, né, na T2, vai trabalhar com X como um valor inválido. Isso não é bom. Solução: usar um nível de isolamento que impeça a leitura de dados modificados por transações que ainda não foram confirmados. Atualizou, confirmou, pode ler, pode mexer. Problema do resumo incorreto, um inconsistent summary. A descrição nos diz o seguinte: eu tenho duas transações, elas leem e atualizam o mesmo registro, resultando em um resumo incorreto. Isso aqui é um pouquinho complicado, mas vamos lá. Tem uma T1, ela lê o saldo como 1000 e adiciona 500. T2 lê o saldo como 1000 e adiciona 200. O saldo final fica 1700, mas o correto é 1500. O que acontece aí é bastante interessante porque ela está querendo, elas duas estão trabalhando no mesmo saldo ao mesmo tempo e fazendo as modificações. Só que essas modificações, né, que ela está fazendo, elas acabam meio que se misturando quando na verdade não deveriam. A solução é usar níveis de isolamento mais restritos, né, como o serializable, para garantir que as transações não interfiram no resumo. Problema de leitura repetitiva ou unreadable reads.
A descrição. Uma transação lê um registro e outra transação atualiza esse mesmo registro antes da primeira transação terminar. Isso aí é quase uma corrida que não dá muito certo. T1 lê um registro, T2 atualiza esse registro, T1 lê novamente, obtendo um valor diferente. Exemplo, eu tenho uma conta bancária. Nessa conta bancária, digamos, a T1 vai ler e diz, ó, o saldo dessa conta tá 500. T2 vai lá e modifica de 500 para 250. Aí T1 vai ler de novo e vê, opa, peraí, aqui tava 500, agora tá 250. Não deveria estar assim. A solução? Usar bloqueios de leitura ou níveis de isolamento mais restritivos para evitar esse problema. É tudo aqui meio que resumindo nesse tipo de bloqueio, para tornar as coisas mais restritivas, mais organizadas. Aqui algumas estratégias, né, de resolução desses problemas de isolamento, né? Vamos lá. Eu separo em três campos, né? Bloqueios, níveis de isolamento e uso de time, time steps. Vamos lá. Nos bloqueios nós temos utilizar mecanismos de bloqueio de registros para garantir a integridade das transações. Exemplozinho, os bloqueios exclusivos e bloqueios compartilhados. Em níveis de isolamento nós temos o seguinte: configurar níveis de isolamento mais restritivos como o read committed, o rippable, read ou serializable. No uso de time steps nós temos podemos empregar algoritmos baseados em time steps para controlar a ordem de execução das transações. Exemplozinho, controle otimista e o controle pessimista. É isso, pessoal. Esse foi o meu trabalho. Bye.